a gravação dessa segunda parte da aula. Começando a gravação, já está gravando. Então, nós estamos hoje falando de inadimplência, né? Cobranças. Um assunto que eu adoro de conversar aqui. Olha, algumas dúvidas ficou no nosso intervalo, talvez. Eu falei dos 5 anos para vocês ficaram preocupados, né? A cobrança é 5 anos mesmo. Mas assim, fiquem tranquilos, porque o importante, às vezes algumas coisas que eu falo aqui, muitos de vocês já sabem, né? Se vocês já sabem, ótimo. Mas quem não sabe, às vezes se surpreende, né? Fala, nossa, Alexandre, eu não sabia que acontecia isso. Eu vou amanhã ligar para o advogado, perguntar como é que estão as cobranças. Calma, calma. Vai com calma. Às vezes meus colegas lá estão trabalhando certinho mesmo. Às vezes é a justiça que está prejudicando. Às vezes é o devedor, a gente vai ver aqui que se esconde. Então eu vou dar algumas dicas, tá? Para vocês terem sucesso na cobrança, né? Alexandre, eu posso cobrar o devedor, ele é meu amigo. Eu costumo dizer que esse você deve cobrar, com mais intensidade. Sabe por quê? Você está lidando com o dinheiro dos outros, né? Então, qualquer dúvida que as pessoas possam ter de você, imagina, é ruim, né? Às vezes você é honesto, você paga certinho, aí aquele cara bate no seu ombro todo dia, amanhã eu pago, amanhã você me cobra. Pô, eles matam todo mundo, tá? Morre todo mundo da família, 2, 3 vezes, sempre morreu alguém, é sempre as mesmas desculpas, desemprego. Eu acho assim, nós estamos num período de pandemia ainda, né? Muita gente desempregada, a situação não tá fácil, a economia tá horrível, é, essa guerra aí que está tendo, então a gente tem que ser sensível à cobrança. Mas isso não significa que a gente tem que abrir mão da cobrança. Vocês sabem qual é o período que eu mais faço cobrança aqui no escritório? Geralmente é nesse período aí de retorno o retorno, né? Retorno do ano, as pessoas vão viajar, dezembro às vezes é normal, Natal, Ano Novo, as pessoas passeiam, né? E muita gente não paga o condomínio, a pessoa foi passear, foi descansar, não que ela não tenha direito, né? Mas é a conta que estoura lá para março. Geralmente vem muita cobrança assim, né? Então, a gente tem que ficar monitorando. O síndico, ele tem que ficar cuidando da inadimplência. A inadimplência sempre vai existir, mas se ele ficar cuidando, não deixar o negócio aumentar muito, ele está cumprindo o papel dele. O síndico vai zerar a inadimplência? Nunca. Tá? Sempre alguém vai estar devendo, né? Joga a primeira pedra que nunca teve um problema financeiro. E aí vocês têm que ter a sensibilidade de saber quem é o condômino que merece uma segunda chance, um acordo parcelado, e quem é o condômino que troca de carro, que esbanja, esse daí não merece. Vocês já viram as redes sociais, Facebook, Instagram, né? Às vezes a pessoa é tão safada que ela chora, chora, chora. Aí você vai lá no Facebook, o cara tá na praia, tá viajando, tá postando. Aí você fala, pô, tá sem grana e tá gastando aí à vontade, aí você se sente um trouxa, né? Então, sabe o que eu faço nas cobranças? Eu vou nas redes sociais. Fala aí, ó, juiz, o cara aqui não quer pagar, fala que tá desempregado, olha aquele dando festa, casamento, olha aquele ele postando com o carro dele. Vocês podem fazer isso de forma correta, né? Não vai sair fazendo isso no grupo do condomínio. E aí eu já vou dizer logo de cara para vocês, tá? Cuidado com cobrança vexatória. Eu tive casos aqui, o curso é totalmente assim, né? Eu vou lembrando de casos, eu vou contando. Eu tive caso de inadimplentes, do síndico querer, eu me lembro disso até hoje. Tinha uma senhorinha de idade que ele fez ela subir 8 lanços de escada. Era um prédio, ela morava no 8º andar. E ela teve um problema, não pagou, né? Mandou subir 8 andares de escada, uma senhora de idade. A vontade que deu era mandar a senhora mãe dele subir esses 8 lanços, porque não pode, né, gente? Ah, mas ela não paga o elevador. Mas como assim, né? Cadê a dignidade? Eu acho assim, a cobrança ela tem que ser feita de forma firme, né, na justiça, né, com o advogado, com a administradora. A administradora pode fazer cobrança? Pode. Tem administradora que faz cobrança, faz parte do serviço da administradora. A administradora pode cobrar um percentual? Pode. Às vezes é um serviço que é um plus, né? Ela faz o trabalho dela diário para o condomínio, mas assim, às vezes passa no telefone, fica 1 hora com a pessoa no telefone. A primeira pessoa conta toda a história da vida dela, depois ela fala que não pode pagar, entendeu? 1 hora pelo menos no telefone.
Então, gente, sejam sensíveis à cobrança, entendam a situação de cada um, mas não vacilem. Outro caso polêmico, né, que a gente vai falar. Agora, já a segunda parte da aula, eu já vou adiantar aqui. Corte de água. Teve um aluno que falou para mim, Alexandre, posso cortar água? A água é bem da vida, né? Teve um aluno que falou, não me lembro quem foi nas primeiras aulas. Eu falei, ó, vou chegar lá. Cheguei. Se ele não estiver aqui, paciência, depois ele assiste, gravado. Então, assim, pode cortar água? Pode. Mas para cortar água, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma assembleia aprovando o corte de água. E detalhe, você não sai cortando a água, você faz uma assembleia, aprova em ata, aí você faz o aviso do corte. Aí depois você avisa de novo. Sabe assim, você deu uma chance, duas, três, aí você tem que comunicar que você vai fazer o corte. Vou dar a palavra. Você vai fazer o corte porque tem uma ata de assembleia aprovando. Já vou dar a palavra, mas só para terminar esse assunto do corte da água. Tem juízes que entendem que a água é bem da vida, a pessoa bebe água, respira o ar, né? Não pode ficar sem esses elementos. Mas tem juiz que já está entendendo, graças a Deus, que se a Assembleia aprovar o corte, e ele for avisado do corte, porque esse que é o X da questão, você tem que avisar, você tem que falar, vou cortar sua água. Porque às vezes, se você corta e não avisa, a pessoa não se preparou para o corte, né? Então, ela pode passar uma necessidade naquele dia. E aí dá danos morais, sim. Então, os juízes já estão começando a entender, se tiver uma ata de Assembleia, se tiver o aviso, o corte está autorizado. Pode. Agora vem as perguntas. Vamos lá. De repente está na pergunta de vocês. Primeiro o João, tá? O João tomou primeiro. Essa assembleia pode ser maioria dos presentes? Pode. Não precisa ter quórum qualificado, não. Mas, vocês lembram aquela regrinha de ouro que eu ensinei vocês? Sempre que vocês forem para uma assembleia com um assunto muito polêmico, leva o quórum lá para cima. Por que você vai fazer com quórum baixo um assunto tão polêmico desse? Ó, sempre que vocês ficarem na dúvida, qual é o quórum e tal, faz o máximo que vocês conseguirem. Eu tive um condomínio que, sabe como foi a aprovação do corte? Foi em 3 assembleias. Porque não ia muita gente, era um condomínio grande. Então ele teve que fazer várias assembleias, porque lá na frente o advogado falou para o juiz, a gente já fez 3 assembleias, foi aprovada nas 3, quem se interessa pelo condomínio vai nas assembleias. Primeiro que os inadimplentes não vão, né? Não podem ir na assembleia, não pode votar, né? Eu falo que pode ir, mas não pode votar. Então, você prova para o juiz que você não foi uma, foi duas, foi 3, e naquele caso a inadimplência já está lá no teto, está prejudicando o condomínio. Então, quem paga honestamente é prejudicado por quem não paga. E às vezes vocês vão se deparar com um condomínio em que você tem a questão do hidrômetro, né? Se o hidrômetro é individualizado, você consegue fazer o corte. Agora, se o hidrômetro não é individualizado, aí é complicado. Fazer o corte, você tem que ter um controle muito rigoroso. Porque se você cortar a água e o cara pagar, dá problema. A concessionária pode cortar água? Pode. A concessionária é uma lei federal que autoriza o corte, mas ela avisa, entendeu? Eu vou dar a palavra para a Marli. Levantou a mão. Oi. Calé, olha só, aqui no meu, a gente tem uma situação que a água e o gás, ele vem junto com o boleto do condomínio. Não vem incluso, mas eu tenho lá condomínio, água e gás. Certo. Aí vamos supor, se a gente de repente vota isso numa assembleia e tudo mais, a pessoa pode também falar, de repente tem uma situação assim que a pessoa fala assim, não, ok, eu não estou conseguindo pagar o condomínio, mas eu consigo pagar a água e o meu gás. Então, Marlene, entendi. O grande problema é assim, a pessoa quer pagar o básico, né? Ela quer pagar o gás para fazer a comida dela, ela quer pagar a água para tomar banho. Eu pergunto para vocês, alguém consegue viver uma semana sem luz? Luz? Consegue. Com a vela, você põe uma vela lá, toma banho frio. Alguém consegue viver uma semana tomando água, geladeira vazia, mas tá tomando... dizem que dá, né? Um ser humano sobrevive uma semana, né? No deserto, sei lá. Mas, sabe assim, água, água é complicado. É higiene pessoal, né? Água ninguém consegue. Eu já tive casos em que o cara levava água escondida. O condomínio cortou, é uma situação deplorável, né? A pessoa comprava um galãozinho pequenininho, ou água assim, e entrava muqueado, assim. Uma coisa chata, né? E assim, por que não resolve? Não faz um acordo, não paga o condomínio? Aí fica fazendo esquema, libera o gás, libera a água. Gente, o corte da água é uma forma da pessoa pagar o condomínio, porque sem água ninguém vive, né?
Vai você dever energia, a concessionária não vai lá e corta? Não quer saber se você vai assistir o Big Brother hoje ou não, ela vai lá e corta. Ela faz o aviso. Assim, deixa eu dar uma dica de coração. Vocês não vão ser malucos de fazer corte de pessoas com idade, pessoas que moram sozinhas, pessoas que têm filhos que têm problemas, que precisam de um aparelho, né? Vocês não são malucos de fazer isso, né, gente? Vamos usar o bom senso. Alexandre, mas foi aprovado em assembleia. Tudo bem, mas você está diante de uma situação que é uma exceção, né? Você tem outras formas de cobrar aquela pessoa, com um jeitinho você conversa. Eu costumo dizer o seguinte, não tem desculpa, tem que cobrar, entendeu? Mas tem formas e formas de cobrar. Às vezes, você tem aquele poder de cortar a água, mas às vezes, será que é o caso de cortar a água? Será que é o caso de desligar o gás, né? Às vezes é apelativo, sabe? Eu falo, eu tenho síndico em condomínio que ele faz cobrança e ele nunca precisou cortar água. É um ótimo síndico, tem ótimas pessoas trabalhando com ele. Tem casos, não, que o pessoal é a festa do caqui. Se você não corta água, eu tenho caso que a inadimplência é zero, quase zero, porque todo mundo sabe que vai cortar água, entendeu? Então, assim, usem o coração, o bom senso, a razão, né? Tomem cuidado com situações complicadas, porque, olha, a justiça está sim de casos de danos morais. Imagina se acontecer alguma fatalidade, Deus me livre e guarde, né? Ninguém deseja o mal a ninguém, pelo amor de Deus. Olha o que o condomínio vai responder. Então, eu como advogado, eu peço para vocês tomarem cuidado com essas medidas. Pode fazer, mas façam com cuidado, avisem. Antes de fazer o corte, confirma se a pessoa está em casa, conversa com ela, fala, a gente vai cortar agora, eu vou te dar só até o final dessa semana, vamos fazer um acordo, eu vou falar com o advogado lá, a gente desconta, faz... Entendeu? Negocie, gente, por favor. Vocês vão ver que a pessoa... Agora, tem gente que é safada mesmo. Tem gente que é só na base do corte. Então, cada caso é um caso. Vocês que vão avaliar, tá bom? Mais alguma pergunta? Eu vou indo, tá? Agora é bem polêmico a aula, tá? A segunda parte da aula é mais polêmica. Porque todas aquelas perguntas que vocês já queriam me fazer no começo, você vai vir agora. Vamos lá. Eu vou indo aqui. Se eu lembrar de mais alguma, eu vou falando, tá bom? O que mudou na cobrança? Ah, tá. Quando houve a alteração do Código de Processo Civil, que é de 2015, tá? Não é o Código Civil, é o Código de Processo Civil, é outra lei. A cota condominial foi equiparada a um cheque, vocês já ouviram isso, tá? Eu sei que hoje essa aula não é mais novidade. Quando eu dei essa aula pela primeira vez, os alunos ficavam assim, nossa, é mesmo? Hoje vocês já sabem, né? Porque já passou muitos anos aí, pelo menos 7 anos, né? E aí... O que acontece? Hoje você pode protestar, né? A cota condominial é considerado um título, né? Executivo extrajudicial, um cheque, igual um cheque, entendeu? Você pode levar para o cartório de protesto. Olha que maravilha. Eu tenho o caso de condomínios que fazem protesto, eu tenho o caso de associações que fazem protestos, eu tenho casos de condomínios que não fazem protesto. Alexandre, prós e contras do protesto. Olha, para quem não quer ter o nome sujo, é uma maravilha. Você protesta, o cara corre pagar o condomínio. Então, ele funciona assim. Funciona mais que a justiça. Porque a justiça até citar o cara, tudo, o cartão de protesto, papum, bate o SPC Serasa, o cara corre atrás de você que nem um louco para pagar a dívida. Então, vocês têm que fazer um teste, tá? Para fazer o protesto, basta comparecer em cartório, levar a convenção, levar os documentos que o cartório pede, a ata de eleição do síndico. Às vezes eles pedem a ata da assembleia, a planilha, né, com os valores do período, e acabou, e pau na máquina. Começa a fazer essa experiência. Não custa nada, é de graça, você vai no cartório, quem paga é quem levanta o protesto, é o devedor. Bom, faz uma experiência. Pode negativar nome? Pode protestar? Pode. Antigamente não podia, mas agora pode, porque é um título, né? Você notificou para o cara pagar, porque o protesto é uma notificação, né? Você notifica, ó, se você não pagar em tantas horas, o seu nome vai ser protestado. Então, ele foi notificado. Ele poderia ir lá e pagar. Entendeu? Agora, tem condomínio que não funciona protesto, tá? Vai de cada caso. O executado na justiça. Como é que funciona na justiça? Agora a gente está na parte judicial, tá bom? Uma pergunta que às vezes me fazem. Alexandre, eu posso negativar o nome do cara judicialmente? Pode. Você sabia que quando você entra com uma execução, é uma cobrança. Você pode pegar essa ação que você recebeu. Eu faço isso com alguns condomínios que têm um valor maior. O cara está devendo uma grana. Mas pensa vocês, uma grana alta.
Às vezes o cara tem vários apartamentos, sabe? Loteadores, eu protesto, eu faço isso muito com loteador. O que eu faço? Eu pego e já pego uma certidão no cartório que eu estou cobrando esse cara, e aí todo o processo que ele tem um patrimônio, eu vou lá e faço uma penhora. Eu falo, ó, eu quero esse dinheiro para mim, sabe? Às vezes ele tem um crédito, ele tem um devedor também. Eu vou lá e falo, ó, eu também sou credor, tá aqui, ó, paga para mim. Então eu lasco com o cara. Ele, mais cedo ou mais tarde, ele come na minha mão. Ele volta, vamos fazer acordo, vamos fazer acordo. Entendeu? Os teimosos são assim, né? Com teimoso é assim, ó. A uma hora o teimoso vai ceder, ele vai precisar trocar de carro, ele vai precisar fazer um financiamento, ele vai precisar ir para o exterior, ele vai precisar fazer alguma coisa que vai exigir o nome dele limpo, tá? Então, pensem na negativação, que é uma coisa que dá resultado. A pessoa vai nas Casas Bahia, tem coisa mais gostosa, desculpa, eu falei a Casas Bahia, mas é assim, a gente vai falando, tá? Tem coisa mais deliciosa a pessoa chegar lá e falar, o seu crediário não foi aprovado. Como assim? A pessoa passa aquela vergonha, sabe assim? Ela vai saindo de fininho. O que foi? É o condomínio. Não sabia. Olha que coisa mais gostosa, né? Por quê? É devedor, né, gente? Eu também sou devedor, né? Eu fico devendo. Manda bala, João. Pode falar. O condomínio pode protestar o título e também, ao mesmo tempo, impetrar uma ação? Pode. A cobrança, ela acontece até você receber a grana, tá? Alexandre, eu protestei, entrei com ação, cortei a água, cortei a luz, fui lá e dei umas porradas. Não, não pode. Porrada ainda não pode, infelizmente. A gente poderia voltar à lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente, lembra? O cara ia lá, arrancava um braço do credor, né? O que você veio fazer aqui? Vim pegar o seu braço. Por quê? Você não me pagou. Antigamente era assim, eu pegava e levava o braço embora. Né? Levava o olho. Você tem dois, dá um dedo aí. Então, infelizmente, a gente não pode fazer isso, né? Só naquela época podia, né? Os romanos. É bom nem sugerir, né? Às vezes eu tenho vontade. Tem alguns credores que dão essa vontade na gente. Vocês não sabem como dar essa vontade. Mas, infelizmente, não pode. Então, você só pode... Mas você pode negativar, você pode cobrar, você pode... O que não pode fazer é você fazer excesso de penhora. Cuidado com isso. Excesso de cobrança. Por exemplo, você cobra mais do que o cara deve. Às vezes tem alguns advogados, meus colegas... Gente, eu também sou advogado de devedor, tá? Os advogados de condomínio, quando eu entro pelo devedor, eles ficam pé da vida. É tudo meus amigos, tá? Eu ligo, tem alguns que eu já até conheço. Falo, oi, colega, vamos fazer aquele acordo. Ele, putz, é você? Eu falei, sou eu. Vamos fazer o acordo. Ele já vai direto ao ponto. Eu tenho um colega que, nossa, é tão gostoso. Às vezes eu tô cobrando e ele tá pelo devedor. Aí ele me liga. Às vezes eu tô pelo devedor, aí eu falo, ô, colega, eu não posso falar o nome dele. Mas ele é maravilhoso. Ele fala, putz, eu já sei, é aquele acordo lá, aquele formato, bora fazer a minuta. A gente faz acordo em 5 minutos. A gente mais conversa de outros assuntos do que do condomínio. É muito bom. Porque, gente, a roda tem que girar, entendeu? Não adianta ficar insistindo. O judiciário tá entupido. Não dá. Esses dias, eu tive um devedor... eu tenho um devedor, e agora eu posso falar, né? Não é aluno, não, fiquem tranquilos. Eu tenho um devedor que ele estava com o imóvel indo para leilão. E aí ele me achou na internet e ele me procurou. E o imóvel para leilão estava avaliado, sabe? Eu só vou falar onde é, aqui na região da Zona Leste, né? São Paulo. E aí eu olhei a cobrança abusiva, sabe? Juros, umas coisas estranhas lá. E ele era devedor assim, ele fazia acordo e descumpria. Então virou uma bola de neve. A multa que era de 10 passou para 30, de 30 passou para 60. Sabe quando vira bola de neve? Juros sobre juros? Isso chama anatocismo. É proibido. A lei da usura fala que não pode. Sabe o juros rotativo do cartão de crédito? Você atualiza juros, mete juros sobre juros, atualiza de novo, vai vir uma bola de neve. Isso não pode. Condomínio não é banco. Com base nessa tese do anatocismo, sabe quanto tempo o processo dele está parado na minha mão? 4 anos. Faz 4 anos, eu vou no fórum amanhã, fórum da Vila Prudente, pegar o processo porque a juíza ficou de saco cheio de mim, mandou o imóvel para leilão de novo. E eu vou dar gargalhadas. Sabe por quê? Novamente eu vou entrar com recurso, porque não podia a juíza mandar o imóvel para o leilão. Por quê? Os cálculos estão errados, tem excesso. Eu já falei 1, 2, 10 vezes para a juíza, ela não escuta. Juiz teimoso é assim, você vai para o tribunal, aí o tribunal manda ele fazer. Ele tem que obedecer.
Então, novamente, ela mandando para o leilão. E detalhe, esses 4 anos eu falando para o condomínio, vamos fazer acordo, vamos fazer acordo, vamos fazer acordo. Tira os juros, reduz, parcela. Nada, nada, nada. Às vezes tem uns colegas meus que são assim, ó, teimosos, sabe assim? Aqui é cabresco que fala, que você põe no animal assim, e ele só olha para... Nossa, tá cheio. Gente, pelo amor de Deus, 4 anos, o que o condomínio está ganhando durante esses 4 anos? Eu vou parar de novo o processo. Entendeu? Mas o advogado, eles começam a confundir as coisas. Cobra certo. Tá cobrando errado? Enquanto ele estiver cobrando errado, ele vai tomar na cabeça. Já tive do outro lado. Tem um condomínio que foi pro leilão 8 vezes, anulou as 8 vezes. E agora a gente conseguiu mandar pro leilão definitivo. E o condomínio vai adjudicar. O prédio vai pegar a dívida, vai trocar, sabe assim? Vai pegar o imóvel e a dívida vai zerar. Aí ele pega o apartamento, vende, faz dinheiro para aquilo. Então, gente, assim, a justiça não está lá essas coisas, né? Tem muito juiz aí que eu desconfio que não é juiz. Eu acho que é o estagiário que está dando sentença. E isso acontece muito. Então, não se surpreendam com a justiça, tá? Tá horrível mesmo. Dificilmente você vê uma decisão boa. Muitas vezes você tem que ir para o tribunal, né? Para reformar. O executado será... Eu vou falar rapidinho aqui, ó. O executado será citado para pagar em 3 dias. Olha que maravilhoso. Ele recebe uma cartinha para pagar em 3 dias, sob pena de penhora. O próprio oficial de justiça já pode ir lá e sair penhorando, né? Mas isso não acontece. Eu tive um oficial que fez isso. Ele penhorou televisão, geladeira, mas tem que penhorar quando tem mais de uma, né? E o próprio oficial já avalia, né? Essa televisão vale tanto, essa daqui também. Às vezes você chega na casa do cara, o cara tem uma televisão de não sei quantas 1000 polegadas, parece um cinema, né? Você fica até vesgo quando olha para o monitor. E o cara não paga condomínio, e a casa dele tem de tudo, né? Menos... Aí você vai penhorar, entendeu? A penhora recai sobre bens indicados, você tem que indicar os bens. Geralmente, os advogados que têm indicação de condomínio, eles querem o patrimônio, tá bom? Eles querem o imóvel, né? Melhor, né? Nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso. É isso que eu quero explicar para vocês. O condomínio, desculpa. O condomínio de vocês tem portaria? Tem controle de acesso? Tem porteiro que recebe cartinha AR? Eu quero que todos falem enquanto eu tomo uma aguinha aqui. No meu, sim. Quem falou? Eu, Marilza. O seu tem porteiro, né? Pode ser virtual, ou às vezes alguém recebe as correspondências, certo? Um funcionário ali. Tá. Só para... Hernani falou que sim, Marli sim, tudo isso aí. Legal. Olha, esses condomínios, quem quiser pode falar aqui no chat, participe da aula. Se o seu condomínio tem uma portaria, então a cobrança vai acontecer muito mais rápido. Por quê? Quando a lei mudou, ela falou o seguinte: nos condomínios ou loteamentos, tá? Quem é de loteamento aí, ó, também vale. Com controle de acesso, será válida a entrega do mandado, a cartinha do juiz, ao funcionário da portaria responsável pela correspondência, ao porteiro, que, entretanto, pode recusar. O porteiro pode recusar a cartinha? Pode. Se declarar por escrito, sob as penas da lei, o porteiro não pode mentir, que o destinatário está ausente. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Se o porteiro é amigo do devedor e ele fizer essa declaração, o porteiro pode arrumar para a cabeça dele um dia, porque vai pegar um advogado esperto que vai falar: é mesmo? Ele estava ausente todos esses dias. Engraçado, olha a foto dele lá. Né? Olha aqui, ele recebeu aqui a correspondência, só essa que ele não recebe, que estranho. Então, cuidado, hein? Qual é a orientação que vocês têm que passar para o porteiro? Chegou cartinha da justiça? Assina. Mas na hora. Sabe o AR? Vocês já viram o AR? Ele vem assim: ao fulano de tal. Aí ele coloca o nome, às vezes pede para bater um carimbo. Melhor coisa, faz um carimbinho do condomínio. Vocês não estão cobrando? Olha que coisa boa. Bate o carimbinho, coloca o nome do porteiro, o RG, e ele dá aquele chamegão dele todo estranho lá. Porque o nome que é o problema. E coloca a data. Acabou. Oi. Pode falar. Oi. Desculpa, Marilza. Ia falar? Não. Tá bom. Então, coloque lá, ajudem os porteiros, sabe, os condomínios de vocês, recebe.
Eu sou advogado, eu mando a cartinha lá para o condomínio de vocês para pegar o devedor lá. Então, eu já tive casos em que a portaria, às vezes, é bagunçada. Às vezes, loteamento é difícil no loteamento. Às vezes, o cara não mora lá, aí dá uma confusão. Mas recebeu, já era. Porque antes, eu vou dar a palavra, antes ia o oficial de justiça. Como é que era com o oficial de justiça? Dava aquela confusão, o cara, aí ele ligava na portaria, não pode entrar, senão eu vou processar o condomínio. Pode entrar sim. Os oficiais da lei, os homens da lei podem entrar. Alexandre, você vai deixar o oficial de justiça entrar na casa do cidadão? Sim, ele é um oficial da lei, ele tem um mandado falando que pode entrar. Agora, cuidado com quadrilhas. Mas como é que eu vou saber se o cara é bandido ou não? Pede um documento, uma identificação. O senhor é oficial de justiça? Cadê o seu documento? Anota. Se vocês tiverem dúvida que é uma quadrilha, porque acontece, às vezes os caras, eles vão de terno, é advogado, assim, vai ter de terno, arrumado. O bandido não chega lá, né, com aquela camisa daquele time de futebol, que eu não quero falar qual que é, que senão alguém vai se ofender. Chega lá assim, ó, eu sou bandido, com aquela touca, né, com a arma. O bandido do condomínio, ele é bonito, ele chega lá arrumadinho, terninho, coclinhos e tal. Você fala, pô, esse cara não é bandido, né? Esses são os bandidos. Tome cuidado. Eu tive condomínio aí que tinha um público judeu, né? Lá na Paulista, e entrou um cara ortodoxo, sabe aquele judeu, aquele negócio, eu não sei falar, não conheço a religião, mas é aqueles ortodoxos, com aquela barba. Os caras foi com aquele negócio na cabeça aqui, ó, que chama, que é o... entrou com... Pô, quem é que vai desconfiar? Que pá, né? Então, o cara entrou e assaltou lá, era bandido. Então, crianças, cuidado com os amiguinhos, sabe? Vou jogar videogame. Uns japonesinhos desse tamanho, uns chinesinhos assim, que você não dá nada, arrombou as portas, levou uma chavinha de fenda, fez a limpa, levou a mochilinha. Então, hoje o bandido, ele vem com outra cara. Mas não pode impedir a ordem judicial, tá? Eu vou falar disso rapidinho. Quem quis fazer uma pergunta? Eu fui falando, desculpa. Era eu mesmo. Não, mas você já respondeu, era sobre permitir o oficial de justiça subir. Como eu estava dizendo, se vocês desconfiarem, chamem a polícia. Já teve casos de que o porteiro desconfiou, o cara falou que não, que ele era oficial de... Na verdade, vocês já viram aqueles caras que cobram dívida? Não é o AJ. É o cara que fica devendo para alguém da barra pesada e ele manda um cara lá pegar o cara, sabe assim? Às vezes tem uns que são apaisana aí, que fazem uns bicos, sabe? Às vezes o cara vai lá, né? Dá uma carteirada, cuidado. Aí ele chamou a polícia e o cara, na hora que chamou a polícia, ele deu uma desbaratinada. Ele falou, não, só um minutinho que eu chamo a polícia, porque a gente tava precisando de chamar a polícia, teve um evento que aconteceu. Fica aí um minutinho que eu tô chamando a polícia para resolver um problema. O cara deu uma desbaratinada e foi embora. Então, a polícia tem que ser chamada, se vocês desconfiarem de assaltos, tá? Confira e tomem cuidado, tá? Tomem cuidado, mas se tiver identificado, tem um mandado, uma ordem judicial, manda para o advogado, liga para o administrador, o cara falou que tem que ir lá, tem ordem de arrombamento. Você sabe o que eu faço quando vai oficial de justiça? No condomínio, eu agradeço. Eu falo, senhor oficial, trata ele bem. Eu falo, eu já levo ele na garagem, já vou no local certo. Eu falo, vou te ajudar, eu sei qual que é o veículo do cara. Tá vendo aquela Ferrari ali, Anota a placa aí, vem cá que eu vou te levar. Esse é o patrimônio desse safado que não paga o condomínio. Você já leva o cara lá, entendeu? É a melhor coisa, ele vai te agradecer, ele não perde tempo, entendeu? Então, vai num apartamento, leva o cara até o apartamento, só que assim, aí é com ele. Você leva um zelador para acompanhar. Eu vou arrombar a porta, chama um chaveiro, chama a polícia. Às vezes eles têm ordem para isso, a polícia vai, dá a ordem, não vai arrombar, né? O chaveiro vai lá, abre, né? Sempre na presença de testemunha, pede para um funcionário ficar lá, acompanhando. E é isso. Mas hoje não acontece mais isso, porque hoje é tão rápido. Cartinha do IAR, né? Então, recebeu, já tem portaria que os caras meio-dia, só recebendo. Né? E já aproveitando, cuidado com as ações trabalhistas, tá? Porque a trabalhista dá problema. Recebeu, tem que mandar para o síndico, rapidinho a cartinha, porque às vezes tem uma decisão ali, urgente, uma audiência que vai acontecer amanhã, só chegou hoje. Tomem cuidado. Sabe qual é a dica? Cadastro dos moradores atualizados, tá? Sabem o que é cadastro dos moradores? Quando alguém chega no seu prédio, você tem o kit boas-vindas. O que é o kit boas-vindas? Está aqui o cadastro, preenche seu nome, CPF, RG, o e-mail, o telefone, nome da mãe, do papagaio, do cachorro, do periquito, o telefone, em caso de acidente, quem eu devo chamar, coloca tudo aí.
você tem um contrato, você chegou aqui, eu sou inquilino, cópia do contrato de locação, mas tem um valor, risco, valor, você não precisa ficar sabendo, mas você pede um documento, faz o cadastro dele. Quando você atualiza o cadastro, você está ajudando o advogado a fazer a cobrança. Você sabe que eu já consegui ganhar vários casos, porque o cara vacilou e ele não morava no prédio, mas o cadastro ainda estava como se ele morava, e ele não atualizou o cadastro. E aí, na justiça, ele veio falar que morava em outro lugar, ele foi rebelde, a gente penhorou grana da conta dele, e aí eu aleguei para o juiz, a obrigação dele era atualizar o cadastro, falar que o imóvel estava fechado. Então, teve validade. Ele que deveria de atualizar o cadastro. Dançou. Então, o cadastro é muito importante. Outra coisa, cadastro não é uma vez na vida, outra na morte que vocês atualizam, tá? Síndico não pode ter preguiça. Tem que atualizar o cadastro mensalmente. Todo mês alguém se muda, todo mês chega um inquilino, todo mês alguém morre, fecha o imóvel, vai embora, todo mês acontece. Então, vocês têm que atualizar o cadastro mensalmente. Eu sei que dá um trabalhinho, mas é bom o cadastro atualizado. Vai por mim. Hoje tem aplicativo no celular, pede pro... Vocês podem mandar multa se o condomínio não atualizar o cadastro? Eu não ouvi a voz do Hernani hoje. Hernani, pode mandar multa se o condômino se recusar a atualizar o cadastro? O Hernani não está na aula. Mas ele vai ver a gravação. Não está na aula. Então, eu vou responder pelo Hernani. Pode mandar multa, sim. Atualizar o cadastro é um dever que está na convenção, no regimento. Então, vocês aplicam uma multa. Quero ver se ele não vai atualizar o cadastro na próxima vez. Aí o síndico gostou da minha ideia, no dia seguinte vai sair metendo multa. Calma, manda lá, atualizar o cadastro. Se não atualizar o cadastro, na próximo mês vai receber uma multa. Fala, Michele. Seu desejo é uma ordem. Amanhã eu já ia aplicar várias multas. Não, vai com calma. A gente vai chegar na aula de multa. Calma, gente. Não vamos exagerar, né? Amanhã eu não quero receber processo. Doutor, você falou para eu fazer isso, eu fiz. Não vou usar o nome, citar o nome do senhor, tá? Mas é o que nós vem tentando aqui, porque nós temos um êxodo grande, né? De moradores, e muitas vezes vem um morador, vem um inquilino, ele não nos avisa, tá? E quando o inquilino tem um problema, nos procura. Eu acho muito engraçado. Que eu desconhecia que tal unidade estava sendo habitada por outra pessoa que não ser o proprietário, entendeu? E é disputa de proprietário dizer que se eu deveria, se é direito dele avisar que vai efetuar uma mudança ou que está morando outro na unidade. Eu falo, sim, é um direito seu me avisar, porque qualquer coisa que ocorra na unidade, eu tenho que saber quem habitava a unidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. O seu condomínio, ele é que nem a igreja, assim, com todo respeito, eu tô brincando, né? A igreja entra o cachorro, a porta tá aberta, entra qualquer um. Você já viu? Às vezes você tem que expulsar o cachorro da igreja e falar, sai daqui. Mas porque a porta fica aberta, né? Assim lá no seu... É que nem o mercado, assim, fica a porta aberta. Não. Nós pegamos geralmente, eles mudam escondido, né? Eles mudam escondido, vai tirando coisa aos pouquinhos, então você não remete a uma mudança. Não, então. Ou muitas vezes eles nem chegaram a morar. Eles, tipo assim, trouxeram algumas coisinhas, mas não moravam aqui, vinham aqui de vez em quando, aí eles locam para outra pessoa e não avisa. Aí quando a pessoa está fazendo a mudança, que nós aborda o possível inquilino, entendeu? E eles acham ruim ainda. Ele chega no domingo, fazer a mudança no domingo, você fala, quem é você? Aí a pessoa fala, eu sou o inquilino. Eu falo, mas não foi avisado. Mas o caminhão tá aí, eu vou gastar dinheiro, o problema é seu. Por que não avisou antes? Mas exatamente. Então, gente, assim, vocês têm que, lógico, contornar a situação, mas tem um condomínio que aconteceu isso direto. Eles me ligavam no domingo, me encheu o saco no domingo. As pessoas, aí corretor ficava nervoso comigo. Então eu falava, por que não avisou? Mandava um e-mail para a administradora, avisava a portaria, porque tudo é segurança, né? Aí é uma propriedade privada, só entra quem está cadastrado. Você não está impedindo o direito de ir e vir. Vou chamar a polícia. Ótimo, chama a polícia, não sei quem você é. Aí, quando chegar a polícia, o cara vai passar um carão. Você vai falar, olha, eu pedi para ele se identificar, ele não se identifica, falou que é inquilino, nunca vi ele aqui, ninguém atualizou o cadastro, estou fazendo o meu dever. Se a polícia deixar ele entrar, ele entra. Mano, o senhor quer deixar entrar? O senhor se responsabiliza por ele? Eu não me responsabilizo. Duvido que ele vai entrar. Mas, às vezes, precisa tomar uma canseira dessa, sabe? Porque esses caras são folgados.
Não, Aí eu alguém, aplico várias canseiras ó, aqui. entra alguém no seu prédio, quebra alguma coisa, rouba um carro, bate, machuca uma criança, aí vai para cima do síndico, né? Ah, foi um... Isso, nós somos o culpado. Exatamente. Fala, João. Depois eu dou a palavra para a Marilson. Eu só queria acrescentar da questão da Michelle. Aqui ocorre também, às vezes vem alguns inquilinos que entram, trazem poucas coisas, as coisas de mão. Eu não sei como é que conseguem viver. Mas, e depois vão embora. E aí eu não fico nem sabendo que ele foi embora, entendeu, professor? Depois chega outro inquilino para o mesmo apartamento. Aí é onde começa a confusão, né? Aí eu tenho que entrar em contato com o proprietário, etc., para reclamar e papapá, sabe? Eu já ouvi a mesma coisa que a Michelle ouviu. Dizer assim, eu tenho a obrigação de mandar. Não tem. É um dever seu. Você tem que informar o condomínio. Eu começaria a aplicar multa, porque aí o cara vai ver no bolso, né? A próxima vez, multa para o proprietário, não para o inquilino. Porque aí ele fica esperto. A próxima vez ele avisa. Entendeu? Senão vai ficar pagando multa. Aqui a multinha. Então, posso aplicar uma multa? Pode. Ó, tá escrito no seu regimento, assim, procura que você vai achar. É obrigação do condômino manter atualizados os dados cadastrais, prestar as informações cadastrais, informar que está se mudando, deve ter alguma coisa nesse sentido. Se você achar e o cara não avisou, não atualizou o cadastro, você pode sim aplicar uma multa com base nesse artigo que você vai achar. Se quiser, você me manda no grupo, que a gente compartilha com a gente, eu mostro lá se ela achei, tá lá, pode aplicar, tá bom? E já não é a primeira vez, né? Então, às vezes não é nem advertência, você já manda multa direto, dependendo da situação, né? Então, o cara larga a mão de ser besta. Ou melhor, você larga a mão de ser besta, porque é isso que eles fazem com a gente, né? Fazem a gente de bobo, né? Fala, Marlene. Então, uma das coisas assim, porque nem o síndico tá o tempo todo, né? Mas assim, aqui no condomínio, como tem zelador e tudo mais, uma das coisas que a gente colocou para conseguir saber o que está acontecendo, né? Assim, uma coisa mais assim, quando tem alguma mudança que tem que forrar elevador, essas coisas, sempre que o pessoal pede, né? Eu vou descer com o sofá. É mudança? Porque assim, o pessoal fala assim, eu vou descer com o sofá. Aí quando você olha, veio o sofá, a geladeira, o fogão, é uma mudança. Sim, sim. Então, aí a gente fica, o zelador fica mais assim, sinalizando para essas coisas, né? E o pessoal sempre que faz uma mudança, preenche um documentinho ali de saída de mudança. E isso é colocado num grupo que a gente tem aqui do condomínio, porque aí chega para mim, entendeu? Por mais que a gente não tenha esse controle total, mas ali você está vendo que tem um documento de mudança. Porque, nossa, gente, às vezes você está com um dia super atribulado, você nem se toca nisso, porque o morador mesmo, ele está saindo, só quer sair, ele não quer nem saber se tem que dar baixa em controle, em dados dele. É a casa da mãe Joana, né? Ele não está nem aí com isso. O negócio dele, eu estou saindo, ele não está nem aí para nós também. Mas, Marli, desculpa, professor. Mas, Marli, a questão que ocorreu recentemente aqui por exemplo, são inquilinos que vêm e não tem, por exemplo, às vezes vêm até com... eles vêm sem fogão, sabe? Sem fogão, sem geladeira. Né? Você não sabe. E dorme no chão. Eu nunca vi. Quer dizer, nunca vi não, né? Obviamente existe, sim. Mas eu fico pensando como é que conseguem viver. Aí passam aí 6 meses morando e depois vão embora. Então, eu não sei, eu não estou no prédio, eu não sei se realmente, entendeu? Se eles forem embora ou não. Eu vou ficar sabendo depois de um tempo que eles foram embora. Sim, né? entendi. É isso que ocorre. Bom, legal. Gente, você sabe que as próximas 2 aulas a gente vai falar de problemas em condomínio, né? Que é aquela aula que os alunos gostam, que vai vir tudo. Vai vir mudança, a gente vai falar de fachada, né? A gente tem 2 partes essa aula, que parte 1 e parte 2, que é tanto assunto, a gente vai falar de cachorro, vai falar de mudança. Guardem um pouquinho para a próxima aula aí. Já não vai ter o que falar na próxima aula. A gente vai ter que ficar falando e enrolando. Tô brincando. É tanta coisa, eu tô olhando no relógio aqui, tem só mais meia horinha. E eu preciso falar para vocês de acordo, de parcelamento. Vamos falar de parcelamento, acordo?
Eu queria saber se o Alex está na escuta, câmbio. Alex está na escuta, câmbio. Não, estou ouvindo, estou acompanhando. Opa, que bom, que bom. Vamos lá, a gente vai falar de acordo, hein? Que foi uma das suas perguntas aí no início. Gente, assim, eu só vou falar uma coisa, vocês sabiam que depois que o cara é citado, depois de 3 dias, ele tem que pagar, né? Lembra que eu mostrei no slide anterior? Ele é citado para pagar em 3 dias, né? Olha que como a lei é uma mãe para o devedor. Ela fala, ó, paga em 3 dias. Se ele pagar em 3 dias, ele reduz os honorários do advogado. A lei é assim, ela vai fazer cortesia com o chapéu dos outros, né? No caso, os honorários do advogado. Então, reduz de 10% para 5%. Eu fico feliz, tá? Em vez de eu receber 10, eu recebo 5. Mas é assim, eu recebi em 3 dias, foi rápido, né? Não me deu muito trabalho, né? Então, eu fico feliz, né? Olha que legal. E você sabia que eu já tive caso de gente que me procurou, eu falei, corre depositar, se tira 5% dos honorários do outro meu colega. Não. O outro colega não gostou, mas é a lei, né? Tá aqui. Então é um estímulo para o cara pagar e não ficar brigando na justiça, enchendo o saco, né? Mas ultrapassado esse prazo, 15 dias, se passar 15 dias, sabe essas discussões que tem na justiça, cobrança, o cara fica discutindo juros e tal, e o negócio pode chegar a 20%. Então a lei também penaliza. Aqui vem mais uma crítica para os meus amigos juízes, né? Eles não dão 20%, eles têm que ser mais corajosos. Tem juiz que não tem peito, tem juiz que não tem coragem, tá? Por isso que a justiça está desse jeito. Sabe por que a justiça está entupida? Por culpa deles mesmos. Se eu fosse juiz, todo o processo com advogado eu ia tuchar o honorário para o meu amigo. Sabe por quê? Ia ser um recado para o devedor. Falar, ó, foi para a justiça, por que não fez um acordo antes? Então eu já ia tuchar os 20%, eu não ia ficar com essa miséria de 10%, eu já ia no teto. Entendeu? Para dar o recado, veio aqui para o judiciário, veio me encher meu saco, tem mais o que fazer, então vai tomar uma condenação no teto. Eu ia dar tudo no teto, sabe assim? As condenações iam ser tudo no teto. As pessoas iam até ter medo de cair o processo na minha vara. Mas é assim que o juiz tem que ser bundão, porque o que mais a gente vê é isso, né? Chega lá, o juiz dá 5%, 10% de honorários. Não fede nem cheira, o cara ainda dá risada, fala, nossa, só isso? Tem que arrepiar mesmo. É por isso que a justiça está desacreditada. E eu falo isso para eles, eu tenho amigos juízes, eles não acreditam. Eles acham que o problema são os advogados. Mas tudo bem. Eu vou dar a palavrinha só... eu vou falar de parcelamento na justiça. Vamos lá, estamos falando de acordo, hein? Eu vou dar umas dicas aqui de acordo. Quem levantou a mão? Já baixou? Tá. Ó, quando a pessoa é citada, vocês sabiam que ela pode depositar em juízo? Vocês já viram isso daí? Ela pode pagar em 6 vezes? Com juros ou sem juros? Com juros. Olha o que diz a lei. Mas é o seguinte, você tem que dar uma entrada de 30%, eu estou falando na justiça, tá? 30%. O saldo, 70%, você vai pagar em 6 parcelinhas. Então, você pega o saldo, divide em 6. Só que esse saldo ele é corrigido mensalmente. Você coloca 1% de juros e a correção. Dá um pouquinho, mas tem que corrigir. E detalhe, é 6 parcelas e não, na justiça não tem essa de foi mal, paguei a primeira, não paguei a segunda, esqueci. Se a pessoa comer bola, não pagar na data certa, o acordo está rescindido automaticamente e o credor pode arrepiar essa cobrança. E inclusive meter mais 10% de multa, olha que gostoso. Então, assim, eu sou a favor mesmo da dívida ficar alta com esses caras que são sem vergonha, que é aqueles mal pagador, né? Então, uma das justificativas que eu dou para fazer acordo extrajudicial, aqui a gente está na justiça, tá? Tem processo. Fora da justiça, você pode ir na justiça pagar em 6 vezes. Comigo você paga em 12 vezes sem juros. Olha que maravilha, Casas Bahia. Gente, na boa, vocês vão, depois de tudo isso que eu falei até agora, sabe? Isso é quase 10 horas. Estou falando que a justiça é uma porcaria, que a justiça não anda. Eu já contei vários casos, que eu tento penhorar, o juiz não dá, que eu fiquei 4 anos arrastando uma dívida. Eu falo os dois lados da moeda para vocês verem que eu não sou só de um lado, né? Eu tenho o olhar dos dois lados. E assim, eu chego à conclusão que a justiça está fracassada, né? Eles não dão mais conta, entendeu? Infelizmente, eu chego para meus clientes, antes de entrar com a ação, eu vou dar a palavra, Michele, antes de entrar com a ação, eu chego para meus clientes e falo, tem certeza que não quer fazer um acordo? É tão bom, você ganha, o advogado ganha, é rapidinho, a gente faz o termo de acordo aqui, todo mundo assina, fica todo mundo feliz. Por que não fazer em 12 vezes? Ou você acha que a justiça é tão rápida assim?
para o seu caso? Você acha que você está nos Estados Unidos? Você acha que está no Canadá? Acorda para a vida, meu amigo. Tá dando risada? Eu choro de raiva, porque tem síndico que às vezes quer fazer acordo, porque o desgramento quer fazer em 13 vezes, e ele só faz em 12. Porque 12, porque os juros, eu falo, os juros do caramba, amigo. Faz logo em 13, para de encher o saco. Ó, eu já vou dar a palavra, Michele, mas eu só vou contar uma situação. Aqui em Guarulhos, eu não vou falar o nome da juíza para poupá-la, tá? Eu entrei no fórum para fazer um acordo de um devedor. E eu falei para a juíza assim, falei, excelência, eu quero fazer em 60 vezes. Eu vou pagar juros, vou pagar correção, mas eu quero fazer em 60 vezes. Ela deu uma gargalhada, mas tão alta, eu acho que todo o fórum ouviu. Ela falou, doutor, 60 vezes aqui na Casas Bahia. Ela falou assim, agora novamente falando das Casas Bahia. Gente, com todo respeito, vou falar da Mara Braz, aí, sei lá, vou falar de outra. Eu quis ser parcelado, entendeu? Porque lá eles parcelam, não é só isso. Eu adoro as Casas Bahia, compro tudo lá. Tô fãzaço das Casas Bahia. Hashtag Casas Bahia, ó, fiz uma propaganda de graça, tá vendo? Então vamos lá. Aí ela falou, aqui no 60 vezes. Ela deu uma gargalhada tão alta, e eu virei assim pra ela, e por dentro eu tava mijando de rir. Desculpa, falei pra ela. Porque por dentro eu tava olhando pra ela assim, tava pensando, hahaha, quem ri por último ri melhor. Você vai ver daqui a alguns meses que você vai assinar um acordo que você não vai nem ver. E ela olhando para mim assim, com aquele olhar profundo, assim, né? Saí do fórum, eu ainda falei com o advogado, que é um concorrente meu, não posso falar, é um outro advogado de condomínio muito famoso, aí faz uns podcasts aí, vocês já viram? Eu não posso falar quem é, é um colega meu. Aí esse advogado, que era desse escritório famoso, eu ainda falei para ele, eu falei, ó, a juíza deu risada da minha cara, né? A gente vai fazer esse acordo em 60. E ela vai assinar, ela não vai nem ver. Dito e feito. Aí negocia aqui, negocia ali, negocia aqui, negocia ali, negocia aqui. Fechou em 60 vezes. Aí ela assinou o acordo, eu só vi ela homologando assim, a gente peticionou ela, acho que ela nem lembrou, né? Ela falou assim ainda, aqui na minha vara não. 60 vezes, você tá louco, doutora? Eu faço penhora online, eu vou penhorar esse imóvel rapidinho. Ela queria forçar, né? E deu uma gargalhada, você fica olhando a cara dela, ela mal sabe ela. Gente, eu já fiz acordo em 60 vezes, sim, não tenho vergonha de falar. Já fiz acordo eu tive um acordo aí que não virou, era há muitos anos, mas pensa comigo, o que é melhor? Um apartamento ficar devendo 5 anos, que é 60 meses, ou você ficar recebendo durante 60 meses o dinheirinho, e o cara ainda paga as vincendas. Você sabe o que acontece muitas vezes? Agora é um feeling meu aqui da cobrança. Às vezes o síndico acha que o cara tem dinheiro, entendeu? Às vezes o cara não tem grana. E às vezes o processo não ajuda, o processo não anda. Aí ele pega um advogado que fala assim, não, vai para leilão, a gente vai recuperar, vai ganhar dinheiro. E o negócio fica 5 anos na justiça. Aí eu me pergunto, se lá no início, tivesse feito o acordo em 60 vezes, você estaria recebendo nesses 5 anos. Aí você foi na conversa daquele advogado lá que acha que não pode fazer acordo, aí daqui 5 anos ele ganhou dinheiro, né? Só ele que ganhou esses 5 anos, você fez aquele papel de tonto, né? Porque é isso que acontece, né? Ele ganhou lá, aumentou os honorários dele, né? Porque a dívida vai virando uma bola de neve, né? E ele recebe primeiro, geralmente. Então, assim, eu sou advogado também, então, assim, já estou dando a letra para vocês. Não vai nessa conversinha mole de advogado, não, que quer deixar a dívida ficar grande, porque quanto maior a dívida, maior são os honorários, percebeu? Já mata o caso agora. Fala, não, vamos matar agora, vamos fazer acordo. Você já recebe, entendeu? É só uma dica, tá? Quem levantou a mão? João. Professor, nesses acordos extensos, a gente pode colocar, então, juros mensais, não pode? Pode. O que eu faço é colocar juros, correção anual, tá? Eu não acho legal colocar juros todo mês. Por quê? Na prática, vai virar uma dívida tão grande que, às vezes, o devedor faz e nem está se ligando que ele está fazendo uma burrada, né? Mas, assim, eu já vi condomínio que já calculou os juros, pré-calculou, 1%, né? Ele já sabe quanto vai pagar a primeira e a última parcela, entendeu? Já deixou tudo organizado para frente, que é os juros para frente. Já tive condomínio que só corrigiu anualmente, então ele pega o saldo, sabe assim, o saldo do devedor, e aplica um índice de correção. Então ele pega o saldo do devedor naquele ano e aplica o IGPM, um exemplo. No outro ano, saldo, IGPM, e assim vai indo. Então ele está corrigindo. O que eu digo para os meus clientes é o seguinte,
faz um acordo que pelo menos você faça uma correção, tá? Pelo menos receba o principal. Eu estou falando agora, eu vou entrando aqui em acordo, eu vou matar todos esses assuntos com vocês agora, quer ver? Ó? Então vamos falar de acordo, né? Depois dessa introdução. Gente, você tem que pegar a autorização da Assembleia para fazer um acordo longo? Uma pergunta que me fazem. Olha, sabe o que eu faço? Eu faço uma coisa mais inteligente. Eu faço um negócio que chama política de acordo, tá? Aqui, ó, a pergunta. O síndico é obrigado a submeter a aprovação da Assembleia? Eu antecipo. Eu vou na Assembleia e falo, gente, tá difícil, fico chorando lá. Eu falo, vamos fazer assim. Dívidas, pagamento à vista, 5% de desconto. Pessoal, eu já levo uma reguinha, sabe? Chama de régua. À vista, 5% de desconto, já pré-aprovado, sabe assim? Já está pré-aprovado? De 5 a 10 mil reais, 10% de desconto. Olha que legal. Só que tem que pagar em 12 vezes. De 15 a 20 mil reais, eu vou fazendo assim, degrauzinho, sabe? Vai aumentando a entrada, né? 10% de entrada, 15, 20, e vai aumentando as parcelas. 6 vezes, 12. Se vocês fizerem, fica bonitinho, faz. Leva isso para uma Assembleia, aprova. Vocês podem fazer até dívida de até 100 mil, você vai indo, sabe? Sabe que isso é maravilhoso, porque eu pego essa ata, a pessoa liga, eu só olho para a tabela. Eu já falo para a pessoa, pode fazer você quer desse jeito? Quer? Fechou. 5 minutos o acordo. E não precisa ficar... Coitado de quem trabalha em administradora, né? O síndico autoriza, aí entra aquele conselheiro chato. Não, eu já paguei, eu paguei pelo devedor, não sei o quê. Esses conselheiros chatos, vocês têm que fazer eles assistir essa aula umas 30 vezes, pelo menos, para entrar na cabeça desses maledetos. Porque assim... Gente, pelo amor de Deus, é uma luta fazer acordo. Eu já chorei aqui no escritório. Eu falei, sabe aquele acordo maravilhoso que você já está vendo ali, você quitando a parcela do seu financiamento, assim, e você fala, é agora que eu vou fazer o acordo. Aí entra aquele maledeto daquele conselheiro que olha assim para os honorários do advogado. Ele só olha os honorários, ele parece que ele pega o binóculos, assim, ele só vê os honorários. Ele não está vendo os 90%, ele só está vendo os 10%. Então, ele quer dificultar a vida do advogado. Então, assim... Isso não é racional. O advogado joga junto, o advogado precisa receber. Você sabe como é que eu faço acordo? Primeiro acordo, como é que eu faço com outro advogado? Eu não negocio o dinheiro do condomínio. Primeira coisa que eu negocio é os honorários do advogado. Eu falo, amigão, é meu amigo, não é meu amigo? Eu falo, amigão, o seu é primeiro. É 10% e ninguém mexe. Beleza? Beleza. O seu é a primeira parcela. Beleza? Ele fala, beleza. Começa assim a negociação com o meu amigo advogado que vai me ajudar a fechar o acordo. Aí é 2 advogados, ó, azucrinando a cabeça do síndico, que parece que ele é o tio Patinhas. Lembra o tio Patinhas que ficava em cima do dinheiro? Né? Só que tem um detalhe. Se ele recebesse esse dinheiro na justiça, então, gente, vamos facilitar as coisas. Não estou dizendo abrir, né, como a gente fala aí, vamos escancarar, né, vamos dar tudo que é juros, não é isso. Não vai desmoralizar a cobrança. Mas eu acho assim, vocês estão corrigindo o principal, vocês estão aplicando juros, vocês estão aplicando multa, vocês não estão tirando nada quer dar um desconto, quer facilitar o parcelamento? Poxa, é assim que as pessoas pagam suas dívidas, né? A pessoa vai no banco, o banco vai cobrar os juros, vai parcelar, vai pedir uma entrada maior. Quem paga, quem faz um acordo e tropeça no acordo, é um devedor, o acordo foi mal feito, né? De repente a pessoa, aí você pega uma entrada maior. Tem técnicas de cobrança, entendeu? Eu tenho casos que a gente pega pesado, tem casos que não. Enfim, cada caso é um caso, vocês têm que ter a sensibilidade. O acordo é sempre a melhor alternativa, baixa inadimplência, vocês precisam provar para os condôminos que vocês estão fazendo a cobrança, e aí, como eu estava falando, eu me perdi um pouquinho, desculpa. Se vocês têm essa planilha aprovada na Assembleia, vocês não precisam ficar pedindo a benção do conselheiro, não. Se o conselheiro falar que não concorda, você fala, então vamos fazer uma Assembleia para mudar essa tabela. Gente, a coisa mais maravilhosa é você ter agilidade na cobrança. Eu tive acordos que não foram realizados por culpa de conselheiro subsídio. Sabe o que é? Sabe aquele... eu vou te explicar por que eu tô falando do conselheiro, né? Sabe o que aconteceu? Aquele cara que tá devendo, um belo dia, ele riscou o carro do conselheiro. Ele saiu da garagem e riscou o carro dele. Então, não é que o cara não tá querendo o acordo. Ele quer levar pro lado pessoal, sabe assim? Tipo, agora eu tô no conselho, esse cara tá ferrado. É sempre isso que eu vejo. É picuinha. Eu nunca vi uma coisa assim que fosse, realmente. É sempre um probleminha pessoal. Então, para sair esse lado pessoal, porque isso atrapalha nas cobranças, tira do poder do conselho, leva para a Assembleia. A Assembleia não é soberana? Se a Assembleia quiser dar desconto, ela não pode dar. E outra coisa,
aprovou na Assembleia, aprovou os acordos, no final do ano vocês fazem a prestação de contas. Vocês precisam chegar na prestação de contas, olha, eu dei desconto de tanto. Não, gente, prestação de contas, ó, recuperei o crédito, recuperei tanto. O pessoal, oh, que maravilha, vão até te agradecer. Não tem que ficar também detalhando tudo. Tá lá, quer saber? Esse caso, o acordo aconteceu assim, a pessoa perdeu o emprego, ele teve que parcelar em 20. Mas por que aquele foi em 5, aquele foi em 20? Pô, aquele perdeu o emprego, aquele lá teve uma morte na família, aconteceu uma situação, aquele outro não, aquele lá tá trabalhando ainda. Cada caso é um caso, vocês têm que ter sensibilidade. Não é igual para todo mundo, tá? Casos e casos. Penhora do próprio imóvel, política de acordos é o que eu estou falando aqui. Penhora do próprio imóvel, bem de família eu já falei, né? O imóvel bem de família vai para leilão, sim senhor. Atualizar o cadastro, eu já falei. Documentação, né? Vocês têm que estar com a documentação em ordem para fazer a cobrança, que é os contratos, né? Os documentos. Realizar uma política pré-aprovada. É possível fazer acordo a perder de vista? É possível. Esses acordos com prazo maior, eu recomendo vocês fazer o seguinte. Agora é para vocês anotarem, às 21 horas e 43 minutos. Está acabando a aula, mas agora vem a dica boa, para quem está esperto. Quando vocês tiverem um acordo muito longo para fazer, de mais de 24 meses, vamos colocar assim, como é que vocês fazem? Como é que eu faço aqui no escritório? Eu negocio, o cara quer pagar em 24, beleza. Já está tudo organizado, está tudo na planilha. Eu mando um e-mail para o síndico e para todos os conselheiros e administrador, falando, olha, o escritório negociou, a justiça está lenta, blá, 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 e eu recomendo o acordo. Se o jurídico recomendar o acordo, pronto, o advogado está recomendando. Vocês já têm o aval do advogado, tá? Qualquer coisa, vocês põem a culpa no advogado. Foi ele que recomendou. Aí o advogado recomenda o acordo, com base nesses argumentos, porque tem que ter uma fundamentação, né? Não basta, né? Falar, ó. E aí, vocês falam o quê? Aí os conselheiros começam no e-mail a falar, eu aprovo, outro fala, eu aprovo, outro fala, não aprovo. O conselho são 3. Se 2 aprovarem, fechou o acordo. E o síndico vem e ratifica. Fala, ó, o conselho, a maioria aprovou, eu também acho que tem que fazer acordo, a gente está precisando de dinheiro, não dá para ficar gastando dinheiro. Põe a culpa em mim, tá? O advogado lá, estamos gastando dinheiro com advogado, justiça. Põe a culpa, eu deixo, não tem problema. Pode me xingar. Aí, vocês falam assim, vamos aprovar esse acordo. Aprovou, o advogado faz o acordinho, põe na pasta de prestação de contas, olha que maravilha, o dinheirinho entra, chega no final do ano, vocês fazem a assembleia, vocês falam, olha gente, eu fiz tanto de acordo, o pessoal vai falar, nossa, que maravilha. Aí você fala, recuperamos tanto de crédito, está tudo documentado, foi por e-mail, todos os conselheiros foram submetidos ao acordo, tá bom? Todo mundo viu, o administrador, o advogado faz assim na assembleia, ó, tá tudo certo, acabou. Vamos aprovar as contas? Vamos. Aprovar os acordos, acabou. Para que a gente vai ficar criando o caso? O que vocês não podem é sair dando acordo assim, esse é meu amigo, eu dou desconto. Aquele não é isso que eu estou dizendo, eu estou ensinando aqui para vocês. Eu estou ensinando isso? Não, tá errado. Mas vocês têm que justificar o porquê que é 10% de desconto, porquê que vai pagar em 12 vezes, em 24. Tanto justificado, acabou. Fala para mim, Marli, que é a aluna que está atenta aí, que eu estou olhando para ela. Marli, você acha que o juiz... Pensa no juiz, aquele cara bravo, que está lá no fórum. E aí chega um cara falando assim, não, porque esse acordo que o síndico fez em 12 vezes, não teve autorização da Assembleia, porque tinha que cobrar na justiça, porque tinha que... Você acha que o juiz vai olhar para esse cara de que jeito? Ele vai ficar pensando assim, filha da mãe, deixa os caras fazer acordo, cara. É tão difícil aqui, tanto trabalho para mim, eu ainda tenho que... No fundo, ele estava pensando, eu vou lascar com esse cara. Se eu sou juiz, eu faço assim, ó... o síndico em situação de crise, e não sei o quê. Assim, você não vai dar desconto de 50%, né? Cá entre nós. Qual foi o desconto? 50%? Pô, pera lá, né? Eu tô falando de desconto assim, 10, 15, 30%. Eu já fiz um e-mail bem caprichado. Uma vez um acordo tão grande, um acordo alto. Era uma grana boa. E o desconto é proporcional. Ou vocês acham que o cara que tem grana, que vai pagar, ele quer 1% de desconto? Tudo é proporcional na vida, né? E aí, teve um besta lá que quis me processar o condomínio, falar que a gente estava facilitando. Aí foi para a justiça. Sabe o que o juiz fez? Falou, apoio. Aí ele começou a citar o caso dele. Falou, aqui no meu fórum, leva 1 ano para o cara ser citado, oficial de justiça, a gente não tem funcionários, a justiça está uma porcaria. Eles mesmos falam, a justiça está horrível.
Então, eu aplaudo o advogado, o nobre advogado, que foi inteligente e viu que a justiça não está mais dando ao credor o seu direito. E ele foi mais inteligente, fez um acordo maravilhoso, o acordo 30% não é abusivo. Eu, juiz, ratifico esse, não é abusivo. Parabéns, ele ainda saiu parabenizando todo mundo, para o cara que foi lá encher o saco tomar uma. Então, a gente tem que se unir, gente, essa categoria tem que se unir. Né? O que a gente quer? A gente quer fazer acordo, pôr dinheiro no bolso, fazer as obras no condomínio. Não quer ficar perseguindo ninguém. Né? Não é para isso que serve cobrança. Foi dado o recado, hein? Vocês perceberam que eu faço acordo mesmo, hein? Sei quem falou do desconto de pontualidade, a gente está terminando a aula. O que é desconto de pontualidade? Desconto de pontualidade é uma forma, foi a Marli, né, Marilza? Desconto de pontualidade, Marilza, é o seguinte, é um desconto transvestido de multa. É isso mesmo. É aquele remédio Denorex, sabe? Você olha, pensa que é uma coisa, é outra. Então, assim, o desconto transvestido de multa funciona assim. O condomínio vence dia 10. Eu ensinei para vocês que a data do vencimento é dia 10. Um exemplo, a convenção fala que é dia 10, sei lá. No dia 11 já está inadimplente. O que o síndico faz? Ele fala, quem pagar no dia 5, eu dou um desconto de 10%, 5%. Ele tenta antecipar a receita. Na verdade, o valor do condomínio é o valor do dia 5. Por isso que eu falo que é um desconto transvestido de multa. É a multa ao contrário, né? Porque o cara que pagar no dia 10, ele vai estar pagando o valor maior, que seria com multa. Então, é um desconto transvestido de multa. Tem vários julgados que falam que não pode fazer o desconto pontualidade. Porque não é um desconto, é uma multa. Na prática, se você não pagar naquele dia 5, você no dia 10 está pagando mais, no dia... É um entendimento. Então, assim, o síndico quer fazer uma coisa legal, antecipa. Fala assim, vamos fazer o seguinte, é dia 5. Quer estimular o pagamento? Aumentando o condomínio, não é assim que você estimula o pagamento, entendeu? Você começa a inverter a cobrança. Quem diz isso não sou eu. Vários julgados dizem que esse desconto de pontualidade é multa, tá? Tem gente que entra com ação na justiça e ganha. Fala, eu quero pagar o valor correto. O valor correto é esse do dia 5. Então, me devolve aquele dinheiro que eu paguei a mais. Entendeu? Então, assim, tomem cuidado. Oi? Vou cobrar, então. Eu estou há 3 anos tendo desconto de R$70 todo mês. Olha, eu vou falar uma coisa. Tem síndico que inventa, sabe? Cobra uma coisa é você ter... Eu já tive síndico de condomínio que brigou comigo. Falou, olha, aqui é assim, tem o dia 10, o dia 15, o dia 20... Mas eu vou fazer o quê? Eu falo, tá bom, né? Se um dia der problema, a gente resolve. Mas estou passando o que é correto para vocês, tá? Não é bom fazer isso, não. É bom ter um dia certo para ter multa, juros. Aí a política de acordo aí é outra história, né? Vocês podem até mudar a data da cobrança. Cobrança junto com a água, corte, as polêmicas a gente já falou. Sorteio de vagas. Quem está adimplente tem direito a escolher a melhor vaga. Não é assim que a banda toca. Direito de propriedade, vocês lembram disso? Inadimplência você se resolve cobrando, não é fazendo o cara perder a vaga. Não é justo. Mas a vida não é justa, né? Então, sinto muito. Vai fazer cobrança, deixa o cara participar do sorteio da vaga de garagem, que dá problema. Então, bora. Mais uma pergunta. A Marli, vai. Desculpa, eu não entendi. A gente não pode tirar o inadimplente? Não. Do sorteio da vaga de garagem? Não pode. É direito de propriedade. Tem juízes que entendem que... Eu estou falando sempre assim, o entendimento da maioria, tá? Vocês podem encontrar uma decisão aí... todo esse curso que eu faço é a regra, tá bom? É o que geralmente vocês vão encontrar. Mas pode acontecer de vocês falarem, o doutor é louco, Aqui eu tive um caso na justiça que o juiz falou que esse condomínio... Às vezes o juiz, ele mora em condomínio, entendeu? Às vezes ele não era o juiz, ele estava decidindo ali, mas ele levou para o lado emocional, sei lá. Ele não aplicou a lei, né? Ele aplicou a emoção. Então, assim, é um direito de propriedade, você não pode. Cobrança vexatória... o Código de Defesa do Consumidor, eu sei que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao condomínio. Imagina, né? Quem é o condomínio? Os condôminos, né?
Então, o condômino é consumidor do fornecedor, que é o condomínio? Como assim? Não existe. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, cobrança tem que ser feita da forma como a lei autoriza. Eu não mostrei para vocês aqui que você pode cobrar, o cara tem que pagar em 3 dias, tem multa, tem juros, pode ser protestado, pode ser negativado, pode ter o imóvel penhorado, pode perder o imóvel. Olha quantos mecanismos. Tem a penhora online, o cara pode perder a televisão, o cara pode perder tudo. A justiça, ela faz a cobrança como tem que ser feito. O cara pode perder o braço, você pode arrancar um olho, você pode tirar a dignidade da pessoa. Tem uma coisa que eu vou explicar para vocês bem rápido, é a seguinte. Existe o princípio da menor onerosidade na cobrança. Existe o direito do credor recuperar o crédito dele? Existe. O credor tem direito de recuperar a grana dele na justiça? Tem. O credor pode fazer justiça com as próprias mãos, ir lá e arrancar um braço? Não. Ele tem que chegar para o juiz e falar, juiz, me dá uma penhora um veículo, alguma coisa desse meu devedor e me entrega esse patrimônio para mim. É isso que a gente tem, a lei fala que a gente pode fazer isso. O que a gente não pode é mexer com a dignidade de uma pessoa, direito de propriedade. Hoje, então, eu só te pergunto porque assim, ó, eu fiz sorteio de vagas de garagem e a gente não deixou que todos os moradores tenham a sua vaga. A única coisa é que a prioridade não foi de quem era inadimplente. Quando acontece isso, se alguém quisesse na justiça, né, reivindicar, anular essa assembleia, você tinha a chance daí dela ser anulada, viu? Você correu um grande risco. Se não aconteceu nada, Marli, próxima assembleia você pensa. Sabe o que acontece, gente? Quando vocês forem fazer assembleia, quem fica agitando na assembleia é o pessoal que paga, né? Eles não acham justo. E realmente não é justo, né? O cara paga, só que no dia da assembleia o inadimplente chega lá e ainda é sorteado, né? Filho da mãe, pega a melhor vaga. Eu sei que dá raiva, mas não faz isso não. Pode dar processo. E já imaginou anular uma assembleia? Você tem que fazer tudo de novo. Quem estava nas vagas tem que destrocar. Eu acho que é um trabalho tão grande. Eu acho que nessa hora vocês têm que dar o aviso. Fala assim, a justiça entende que é direito de propriedade. Então, excepcionalmente, para a vaga vai ter sorteio. Mas terminou a vaga, o devedor vaza. Porque não vota mais nos outros assuntos, entendeu? Então, para esse daí dá problema. Tem vários julgados falando isso, já aconteceu. Pode mudar esse entendimento? Você sabe a questão do corte de água? Mudou o entendimento, tá? Antigamente que eu falo coisa de 5 anos atrás, não é nem muito longe. Você fazer o corte de água era uma coisa horripilante, Deus me livre. Agora, hoje, nossa, você faz corte de água à vontade, o judiciário já está mais flexível. Os juízes estão morando em condomínio. Teve eu vou dar a palavra para o João e a Marilda. Teve um síndico maravilhoso de Santana. Quando tem juiz bom, a gente elogia, tá vendo? Eu não sou assim, fico só falando mal dos juízes. Tem juiz que eu elogio, que faz um bom trabalho. Foi maravilhoso. Ele falou assim na sentença dele. Nossa, eu adorei. Eu vibrei aqui nesse nome. Ele falou assim, o cara dá festa, ele aluga o salão de festa, dá festa, tem patrimônio, só que para pagar o condomínio não. E aí, o que acontece? O síndico impediu que alugasse os salões inadimplentes. E o cara entrou com o advogado, olha que petulante. Sabe assim, o cara estava devendo, quis alugar o salão de festa, o síndico falou não, tinha uma ata falando que não poderia alugar o salão de festa que estava inadimplente. Por isso que eu falo, prepare as coisas antes, faz uma ata nesse sentido, que nem o caso do corte da água. E aí o cara contratou um advogado, entrou com uma ação que era aniversário da filha dele, bababá. Aí sabe o que o juiz falou? Poxa, você tem dinheiro para dar festa e não tem dinheiro para pagar o condomínio? Não. Isso é um absurdo. Então, eu não dou ganho de causa para você. O cara perdeu a ação, teve que pagar a sucumbência para o condomínio e o juiz mandou ele lamber sabão. Adorei. Então, assim, esse caso que você está falando das vagas, pode ser que um dia mude esse entendimento, Marli, mas eu ainda acho muito recente. Ainda acho que ainda não é o momento, tá? O juiz é uma pessoa muito conservadora, tá? Aos pouquinhos eles vão mudando. A gente vai falar do condômino antissocial nas próximas aulas. Você pode expulsar um condômino que dá problema? É polêmico. Fala, primeiro o João, né? Vai, João. João, pode Professor, é direito de propriedade quando a gente vai fazer
um sorteio no bicicletário? Direito de propriedade é tudo que envolve a posse sobre a área comum, tá? A posse sobre a área privativa e a posse sobre a área comum. Então, sim, direito de propriedade, o bicicletário, não é? Então, entra também o inadimplente nesse sorteio. Entra inadimplente. Ele tem direito de colocar a bicicletinha dele lá e, enfim. Posso falar uma coisa? Por que vocês não cobram? Que medo é esse de cobrar? Manda aqui pro escritório, a gente cobra, que é uma beleza. Vocês têm os mecanismos para cobrar. Vocês podem até negativar o nome do cidadão. Para que vocês vão ficar inventando? Às vezes vocês tomam um caminho, mais difícil. É cortar água, fazer o cara não tomar banho, fazer o cara subir de elevador, sem elevador, não abrir o portão, não entregar as correspondências, colocar mandar o cara vestir uma camisa, sou o devedor, colocar um carro de som na porta do cara, atenção, condômino, o condômino do apartamento 33 é sem vergonha, não paga o condomínio, pague sua dívida. Vocês acham que isso nunca aconteceu? Acho que nesse ponto não, né? Não? Acho que não, né? Já aconteceu. O síndico colocar alto-falante, mandar o cara colocar uma camisa que é devedor, obrigar ele a colocar só o devedor. Gente, os maiores absurdos acontecem em condomínio, porque o cara não faz o curso de síndico profissional, acha que pode ir lá e fazer alguma coisa, cortar água, cortar luz, sei lá. Mas aí, professor, já é uma questão de... Não recolher o lixo, né? Não recolher o lixo. Eu já acho que é um bom senso, né? O síndico já deve estar meio perturbado, né? Mas, João, bom senso é uma coisa que nos últimos anos está faltando na sociedade, você não acha? O síndico chegar a esse ponto, né? Também... Bom, também realmente existe várias coisas, né? De síndico brigar com condômino, de puxar faca e tudo mais, é um descontrole daí total. Você tira, né? Esse caso do alto-falante, nesse caso do alto-falante é real, foi carro de som, ele contratou um carro de som para ficar rodando. Nossa, ali. Que absurdo, né? Mas é verdade. Esse de vestir a camisa também, obrigar o cara a vestir com a camisa que eu sou o devedor. Nossa. Aí eu fico pensando o cara colocando a camisa assim, mas existe. Eu tô falando coisas assim, que aqui no Brasil, às vezes você fala que aqui em São Paulo, que é uma cidade um pouco mais instruída, né? O pessoal aqui em São Paulo tem mais acesso à educação, né? Com todo respeito. Mas você vai nos rincões desses aí do Brasil, que existem coisas... eu tive gente que não podia retirar lixo, e o cara colocava no carro, em cima do carro, e levava para um condomínio grande. Mas pensa num condomínio de 1 quilômetro para você chegar lá na... Então, tem situações complicadas. Não tomem esse caminho, tá? Façam a cobrança, é tão simples, vocês têm os mecanismos. Fala, Marilza. Estamos terminando a aula. Isso aí se estende para garagem da vaga visitante também ou não? Garagem... Visitante. Visitantes, de o visitante não poder estacionar, é polêmico. Por exemplo, um morador inadimplente, ele também não pode autorizar a entrada de colocar vaga, usar a vaga de visitante? Pode ser polêmico, pode ser que algum juiz entenda. Tudo que se refere a não fazer a cobrança judicial, gente, não estou levando vocês para fazer a cobrança judicial. Vocês podem fazer a cobrança extrajudicial, colocar num escritório que faz cobrança, numa administradora, né? Não necessariamente vocês precisam tomar essas medidas polêmicas. É isso que eu estou falando. Tomem cuidado, porque sabe o que vai acontecer amanhã? Vocês vão pegar um juiz que vai achar que o cidadão foi ofendido, foi desrespeitado na dignidade da pessoa humana. Está na Constituição, dignidade da pessoa humana, artigo 5º. Se ele achar que foi ofendido, que vocês passaram dos limites, ele ainda vai dar um dano moral para o cara. Já imaginou? O cara está devendo, entra com uma ação e ainda ganha uma grana em cima do condomínio, e você vai ver o dinheirinho indo embora assim, e aí quando você for atrás do dinheiro, ele já gastou? Eu acho que isso é o pior, né? Não cometam esse vacilo. Façam a cobrança. Michele, uma última perguntinha, porque a gente já estourou no horário, por favor. Oi, doutor. Só uma pergunta mesmo, tá? No quesito da minha convenção. No meu empreendimento, nós não estamos contemplados com vaga, tá? Tem vaga, tem uma parte que está pavimentada, onde faz uma guarda, mas nem 10%, tá? Dos moradores. Só que a convenção fala que o condomínio tem responsabilidade dos residentes
ou roubos de objetos de veículo de transporte de qualquer natureza, tais como automóveis, motocicletas, bicicletas, etc., acessórios da garagem ou estacionamento do condomínio. O que eu tenho aqui? O espaço que nós tínhamos por ser pequena foi feito mais vaga, em diagonal, para que cabesse mais carro. E nós temos muitos moradores, assim, difícil do volante. Então, eles arranham o carro do morador. Como nós temos câmeras, eu sempre busco nas câmeras para eles... Deixa eu te interromper um pouquinho. A gente vai ter uma aula só para falar de vaga de garagem. Hoje a gente estava falando de cobrança. A sua pergunta é alguma coisa relacionada à cobrança? Não. Segura, Michele, mas você tem que segurar essa sua pergunta, porque estou falando sério, a gente vai ter uma aula, dá uma olhadinha na apostila, a gente vai chegar lá, vagas de garagem. Por quê? A gente vai falar muito sobre vaga, a aula de vaga de garagem é boa, hein? Não vai perder. A gente vai falar desses problemas aí, porque senão a gente vai antecipar o que eu vou falar na aula. Segura essa perguntinha, tá bom? Outra coisa, se vocês ficarem ansiosos, quiserem responder, eu tenho um grupo do WhatsApp, de repente manda lá que eu respondo. Se eu tiver alguém que eu não respondi, depois vocês me retornam lá, porque às vezes a gente vai pergunta em cima de uma, mas eu sempre tento responder ali, ou me liga também, dá pra gente resolver fora da aula. Eu só vou pedir essa licença para vocês, porque são 22 e 3 minutos. Tem gente que já precisa se ausentar. O nosso compromisso é no horário certinho, tá bom? Mas vamos conversar sobre esse assunto da vaga de garagem, a gente vai falar de fachada, vai ter um monte de coisa, hein, Michele? Segura aí. Ou me liga pra gente bater um papo amanhã, se você não quiser esperar, mas a gente conversa, fechou? Tudo bem, gente? Tudo certo? Ó, hoje a aula foi de... Ok. Hoje a aula foi de cobrança, e eu acho que eu passei alguma coisa. Sabe o que eu vou fazer com vocês? A próxima aula, a gente vai fazer alguma pergunta, alguma coisa que ficou da aula de cobrança, porque o nosso tempo esgota, né? Então, se vocês tiverem alguma perguntinha, ou se durante a semana vocês... Putz, esqueci de perguntar tal coisa da aula de cobrança. Boa noite, Renata. Vocês podem fazer... Eu vou fazer as perguntinhas no começo das primeiras aulas, para ir tirando as dúvidas da aula que passou. Acho que também ajuda. Legal? Tem que ficar uma coisa corrida. Gente, obrigado aí para vocês. Não vamos ter aula na quinta-feira, após do feriado. A gente volta na outra terça. Aproveitem para estudar. Sabe quem não assistiu às aulas aí, que perdeu alguma aula, chegou um pouquinho tarde? Tá tudo na nuvem. Assistam as aulas gravadas. Às vezes vale a pena assistir um pouquinho, recapitular algumas coisas. Esse material fica disponível durante o curso. Acabou o curso, já era, tá? Gente, boa noite a todos. Boa noite, Fabiola. Vou encerrar aqui a gravação. Beijão para vocês. Bom feriado. E nos encontramos depois, tá bom? Forte abraço. Vou encerrar para a gravação agora. Estou parando.